Quando eu falo que plantei com tijolo de um lado e sem tijolo do outro e que o resultado assusta, eu não estou exagerando para chamar atenção. Eu falo isso porque, se você vive da terra, se depende da produção, se já perdeu planta sem entender o motivo, você precisa assistir isso até o fim, porque o que parece simples demais é justamente o que quase ninguém explica direito. A maioria das pessoas planta olhando só para cima do solo, mas o que decide tudo está acontecendo aqui embaixo, onde ninguém vê. E é aí que o tijolo entra. Mas calma, não é sair enterrando o tijolo de qualquer jeito, porque se fizer errado, você pode até atrapalhar sua produção. Daqui a pouco eu explico exatamente onde, como e por quê. Antes, deixa eu te contar o que aconteceu nesse teste. Eu peguei 2 áreas iguais, mesmo sol, mesma água, mesma muda, mesma adubação. A única diferença foi que em uma delas eu usei um pedaço de tijolo enterrado da forma correta, e na outra não. No começo, não parecia que ia mudar nada. Primeira semana, tudo igual. Segunda semana, quase igual. Muita gente desistiria aí e diria que isso é conversa fiada. Só que a terra não trabalha no ritmo da nossa ansiedade. O solo tem processos lentos, silenciosos, que vão se ajustando aos poucos. E é exatamente por isso que a maioria nunca percebe o que está acontecendo. O que o tijolo faz não é milagre. Não é superstição e não é truque de internet. É física do solo, é retenção de umidade, é troca de temperatura, é estrutura. Um tijolo comum, desses de barro cozido, é poroso. Isso significa que ele absorve água quando chove ou quando você irriga, e depois libera essa água aos poucos, conforme o solo ao redor vai secando. Na prática, ele funciona como um pequeno reservatório subterrâneo. Enquanto o solo comum seca rápido, principalmente em dias quentes, o solo ao redor do tijolo mantém umidade por mais tempo. E raiz gosta de constância, não de extremos. Agora pensa comigo. Quantas plantas você já perdeu não por falta de água, mas por variação de água? Molha demais, seca demais, molha de novo. Isso estressa a raiz. A planta até sobrevive, mas não produz tudo o que poderia. Quando existe algo no solo que ajuda a manter esse equilíbrio, a raiz cresce mais tranquila, mais profunda, mais forte. E raiz forte é planta forte. Isso já começa a explicar por que, no lado com tijolo, as plantas ficaram mais viçosas, com folhas mais verdes e crescimento mais uniforme. Mas não para por aí. Tem outro detalhe que quase ninguém comenta. O tijolo também ajuda na aeração do solo. Solo muito compactado sufoca a raiz. A água não infiltra direito, o ar não circula, os micro-organismos benéficos morrem. Quando você enterra o tijolo do jeito certo, ele cria um pequeno ponto de quebra na compactação, um espaço onde a água infiltra melhor e o oxigênio consegue chegar mais fundo. Isso ativa a vida do solo. E solo vivo produz mais, simples assim. Nesse teste, depois de algumas semanas, a diferença começou a ficar visível de verdade. No lado sem tijolo, a planta até crescia, mas parecia sempre estar reagindo ao ambiente. No lado com tijolo, ela parecia antecipar. Crescia mais rápido, florescia antes, sustentava melhor o peso. E aí vem a parte que mais assusta quem nunca testou. Mesmo regando igual, o solo com tijolo permanecia úmido por mais tempo. Não encharcado, úmido. Esse é o ponto-chave. Agora presta atenção, porque aqui muita gente erra. Não é para enterrar o tijolo colado na raiz, nem muito profundo, nem jogado de qualquer jeito. O ideal é que ele fique alguns centímetros abaixo da zona principal das raízes, de forma lateral, não em cima nem embaixo direto. Assim, a raiz cresce em direção à umidade, mas não fica apodrecendo encostada no tijolo. O tijolo não é adubo, não é alimento. Ele é regulador do ambiente do solo. Quem confunde isso acaba prejudicando a planta. Outra coisa importante. Não é qualquer tijolo. Tijolo maciço de barro, sem tinta, sem cimento, sem produto químico. Aquele tijolo vermelho simples, bem queimado, é o que funciona melhor. Tijolo furado também pode funcionar, mas o maciço tem uma troca mais uniforme. Nunca use resto de construção com cal, argamassa ou tinta, porque isso altera o pH do solo e pode causar mais problema do que solução. E agora eu vou te contar algo que pouca gente fala, mas que faz toda a diferença.
Essa técnica não serve só para aumentar produção. Ela serve para dar estabilidade em períodos difíceis. Em época de calor extremo, de falta de água, de irrigação irregular, o solo com tijolo sofre menos. Isso pode ser a diferença entre perder a safra e colher alguma coisa. Quem vive da terra sabe que nem todo ano é bom, e tudo que reduz risco é ouro. Quando eu comparei as raízes das plantas, a diferença ficou ainda mais clara. No lado sem tijolo, raízes mais superficiais, mais finas, algumas escurecidas pelo estresse. No lado com tijolo, raízes mais grossas, mais profundas, mais espalhadas. Isso significa mais absorção de nutrientes, mais resistência e mais produção ao longo do tempo. Não é só colher mais rápido, é colher melhor. E se você está pensando, isso deve funcionar só para a horta pequena, deixa eu te dizer. Essa lógica é usada há décadas em regiões secas, de forma adaptada. Não com tijolo industrial, mas com pedras porosas, cerâmica quebrada, cacos de barro. A diferença é que ninguém explica o porquê, só repete o costume. Aqui você está entendendo o motivo. Quando você entende, você adapta a sua realidade, ao seu solo, à sua cultura. Mas atenção, não adianta colocar tijolo e continuar errando no resto. Solo sem matéria orgânica, solo morto, solo compactado demais, nenhum tijolo vai salvar. Ele potencializa o que já está sendo feito certo. Ele não corrige abandono. Por isso, essa técnica funciona melhor quando vem junto com cobertura de solo, adubação correta e respeito ao tempo da planta. No teste, depois da colheita, a diferença não foi só na quantidade, mas na qualidade. Frutos mais uniformes, menos abortamento, menos estresse visível. E o mais curioso, menos necessidade de irrigação. Isso, para quem paga água ou depende de chuva, é um alívio enorme. Menos custo, menos desgaste, mais previsibilidade. Agora pensa comigo. Quantas soluções caras te empurram? Quantos produtos prometem milagre, enquanto algo simples, barato e acessível, quase ninguém ensina? Não é porque não funciona, é porque não dá lucro para quem vende insumo. Conhecimento simples não circula, mas transforma vidas. E é por isso que eu estou mostrando isso aqui. Se você quiser testar, faça do jeito certo. Faça metade da área com tijolo, metade sem. Observe. Não confie só em palavra. A terra responde. Ela sempre responde. E quando você começa a entender o solo como um sistema vivo, e não só como um suporte para a planta, sua produção muda de patamar. E o mais importante, isso não é para substituir seu conhecimento, é para somar. Quem vive da roça sabe que não existe fórmula mágica. Existe observação, paciência e ajuste fino. O tijolo é só uma peça dentro desse quebra-cabeça, mas é uma peça que muita gente ignorou por tempo demais. Então, antes de plantar de novo do mesmo jeito, antes de gastar mais com insumo, testa isso. Observa o solo, observa a planta, observa o tempo. O resultado pode não só te assustar, mas te devolver algo que muita gente perdeu: o controle sobre a própria produção. E se você ficou curioso para saber em quais plantas isso funciona melhor, em quais não funciona e quais erros você precisa evitar para não jogar tempo fora, fica ligado, porque isso muda tudo e quase ninguém fala sobre essa parte.